detalhes que são preponderantes aí no processo erosivo. Seguimos viagem. Próxima parada, Conquista. Chegando no bairro, encontramos uma enorme área descampada. O cheiro que vem dos escombros ainda é forte. E o acesso aqui, difícil. Onde hoje está esse amontoado de terra, existia um condomínio de casas. Agora restam escombros e poucas construções como essa, que retrata bem o que aconteceu por aqui. Neste momento, o trabalho do grupo de pesquisadores da PUC do Rio de Janeiro é mapear áreas como essa para que seja feito um levantamento de ações a médio prazo e, com isso, evitar que a tragédia seja potencializada no futuro. O Murilo e a Júlia estão agora aqui coletando algumas amostras de rocha. Murilo, de que forma que isso é útil no trabalho de pesquisa de vocês? Bom, a utilidade daqui, a gente está fazendo levantamento para saber qual é o tipo de rocha, no caso aqui é um granito, ver os planos dela de fraqueza, se ela já apresentava algum tipo de falha para facilitar assim, o escoamento dessa drenagem aqui, como é uma rocha que vocês podem ver, que a gente chama de rocha podre, ou seja, ela já está intemperizada. Está bem esfarelada, né? Exatamente, mas nada impede de você ainda encontrar algum tipo de estrutura mais dura, como essa aqui, que você ainda consegue ver os minerais que compõem ela. E a Júlia está sempre anotando aqui, tem um GPS também. Qual é o seu trabalho aqui, Júlia? Então, o GPS manda sinais de satélite para indicar a nossa localização. Com essa localização, a gente pode colocar em cima do mapa e ver aonde a gente está, sobrepondo futuramente um mapa geológico feito pelo Estado. Que aí a gente sabe já as estruturas da rocha, já a rocha presente no local, junto com a nossa localização, nos localizando no mapa. As informações levantadas pelos alunos em campo depois vão ser analisadas nos laboratórios da PUC. O resultado dos estudos será entregue às autoridades públicas. E aí, com isso, o que você acha que pode ser evitado? A gente pode ter um planejamento melhor das cidades, um planejamento melhor dos campos agrícolas e a gente evitar a morte, né? Que foi o que aconteceu aqui nesse local. O próximo passo da pesquisa desse grupo é repensar a cidade depois da tragédia. Como reconstruir o que foi perdido? A resposta daqui a pouco. Escolhi fazer parte desse projeto porque é muito importante a gente vir em campo, a gente aprende bastante com isso e também para a gente poder pensar em ações para remediar todo esse desastre. Meu nome é Moacir Duarte, eu sou pesquisador sênior do Grupo de Análise de Risco Tecnológico Ambiental da COP, que é a coordenação dos programas de pós-graduação de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou pesquisador sênior de um grupo de pesquisa aplicada chamado GARTA, Grupo de Análise de Risco Tecnológico Ambiental. Nós aqui basicamente trabalhamos nos eventos que fazem as grandes desorganizações, os acidentes industriais grandes, as catástrofes tecnológicas, enfocando-os do ponto de vista do planejamento de emergência para a proteção das pessoas. Quando aconteceu a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, envolvendo os municípios de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, nós visitamos a área para avaliar a dimensão do estrago e a qualidade da resposta que estava sendo dada à emergência para a proteção da população. Após tirar as informações que são objeto do nosso trabalho, nós produzimos um pequeno sistema georreferenciado, baseado numa foto de alta resolução que nós conseguimos do dia seguinte da tragédia. Só para ilustrar agora o tipo de conclusão que a gente pode tirar usando esse sistema, nós vamos pegar uma área aqui e vamos mostrar como ela era antes. Então ele vai pegar aqui, ele vai botar as áreas afetadas, ó, marcou. A gente vai dar um zoom numa área, o computador agora está processando a imagem, ampliou. Nós vamos ver como era antes, aqui a área, ó, em dimensão, tá vendo? Toda essa área construída aqui. E agora nós vamos ver como ficou essa área, ó, o escorregamento, toda a rua tomada pela terra, as casas que estavam aqui sumidas. Então dá para fazer um confronto perfeito do estado pretérito e atual e fazer todas as referências que precisam em termos de medida e localização para que se possa complementar a pesquisa de outros grupos naquela área. O que eu acho que as autoridades deveriam fazer agora, após a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro,
finalmente se mexerem, né? Mostrarem responsabilidade em relação ao problema e não repetir o mesmo discurso há 20 anos a cada tragédia com um número de mortos maior. Então é necessário que o governo federal haja no sentido de subsidiar com recursos para fazer as obras de contenção, a reurbanização, que é caríssimo. É necessário que o governo do estado haja no sentido de fomentar os recursos operacionais. Os bombeiros estavam lá de pé na lama e na chuva e sem ração, fazendo resgate de corpos. E, finalmente, que o poder público municipal se engaje nos programas que são oferecidos pelo poder público estadual e federal para que resolvam os seus problemas crônicos, principalmente na ocupação das áreas. E, segundo, que fomentem os seus dispositivos de defesa civil, não somente nas ocasiões de tragédia, mas que mantenham com muito zelo ao longo de todo o tempo. Nossa incursão com os pesquisadores da PUC-Rio continua. Seguimos agora para a nossa parada final, Vieira, no limite de Nova Friburgo com Teresópolis. No trajeto avistamos lugares paradisíacos, mas emoldurados pela destruição. Também flagramos a desordem habitacional, como esse conjunto de casas construído em cima de um rio. Mais adiante encontramos o que era um campo agrícola, agora coberto pela areia trazida das encostas e também do rio, que teve até o curso alterado por causa da força da água. Os agricultores que sobreviveram tiveram que abandonar a região. Várias áreas que antes eram produtivas perdem sua capacidade em função dessa areia não ser um material passível de plantação, não é uma terra produtiva. Vai demorar alguns anos para que isso se torne algum solo cultivável. Da zona rural para a área urbana, aqui muita coisa também precisa ser reconstruída. Sobrou pouco do que era a cidade antes da chuva. Aqui onde esses operários estão trabalhando com essa retroescavadeira era a continuação daquela rua ali. Tudo foi tomado pela terra nessa área. Essa casa, olha só, tem terra até a altura da janela do que seria um quarto. A gente vê uma cama que foi arremessada pela força da água, de todo o entulho que desceu. Uma casa vizinha aqui era uma casa de 2 andares e a terra chega na altura da janela do primeiro pavimento, transformando praticamente essa casa numa casa de 1 andar só. E era justamente ali que morava a dona Adélia e, inacreditavelmente, todas as pessoas que moravam aqui com a senhora sobreviveram. As pessoas se salvaram aqui. Na hora eu botei todo mundo para correr, e as crianças, os bichinhos, tudo para correr, e eu fiquei por último, eu e meu marido. Daquela janela, eu assisti tudo isso que aconteceu aqui, tudo. Professor, era possível se evitar isso aqui? É possível de se prever, a gente já sabe que funciona dessa forma. O que não pode é a ocupação ser dessa forma, né? Por que a dona Adélia mora aqui? Aonde, quando foi que ela veio morar? A prefeitura organizou o lote dela, ela paga IPTU, né? Tudo isso entra em conflito aí com a questão da gestão urbana. A senhora mora há muito tempo aqui, dona Adélia? Moro aqui há 47 anos. Tudo legalizado. Aqui o IPTU, ó, para quem quiser ver, tá aí, ó. Agora, apesar disso tudo que a senhora me disse aí, a senhora tem esperança de dias melhores aqui pra frente? Ah, tenho sim. Tem, porque Deus não vai deixar ficar pior do que tá não, meu filho. Se ficar pior do que tá, não tem condições de viver mais. Para evitar mega desastres associados a escorregamentos ou qualquer tipo de processo geológico, é preciso ter um programa de redução do risco desses processos. Basicamente é uma somatória de quatro etapas. Primeiro é conhecimento, que é o que a universidade pode contribuir muito, aumentar o conhecimento sobre as áreas e sobre como ocorrem esses processos. 2, aumentar a capacidade de intervenção, ou seja, fazer obras, relocar a população. Terceira coisa é ter um sistema de alerta. E nisso aí a universidade também pode contribuir muito para estabelecer a correlação entre as chuvas e os escorregamentos ou outros processos. E quarta coisa é transferência de informação, que é o que o programa está fazendo. Informar as pessoas do porquê que ocorre, onde ocorre e como ocorre. Eu moro em Areal, cidade localizada no final da região serrana do estado do Rio de Janeiro. O que eu mais gosto nessa profissão é realmente a criação que ela permite. Bom dia, Elaine. Tudo bem? Você imaginar determinada
projeto e você, através dessa atividade de grupo, você concretizar isso. Meu nome é Juvenal de Souza Brasil Neto, tenho 48 anos e sou engenheiro civil. Eu me formei em engenharia civil com ênfase em estruturas de concreto armado na faculdade no Lisboa, no Rio de Janeiro, há 25 anos atrás. Também estou concluindo uma MBA em gestão ambiental no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Areal, na Secretaria Municipal de Obras e sou coordenador de Defesa Civil do município. A nossa atividade principal na Secretaria de Obras é a aprovação de projetos particulares, fiscalização urbanística e elaboração de projetos para retirada de recursos junto ao governo federal e ao governo estadual. Na Coordenadoria de Defesa Civil, nós atuamos com um trabalho de prevenção a desastres, educação junto à população, como proceder em relação a desastres, resposta ao desastre e reconstrução da área afetada. No dia 12 de 1 desse ano, de 2011, nós tivemos as enchentes que se abateram sobre a região serrana e Areal foi diretamente impactado. Nesse momento tivemos que atuar mais diretamente, inicialmente emitindo um alerta para a população. Em virtude da chuva das cabeceiras dos rios Preto e Piabanha, solicitamos que os moradores às margens destes rios fiquem de alerta máximo e se retirem para um lugar seguro. Então isso teve um efeito bastante positivo e não tivemos vítimas fatais no município, em função desse alerta antecipado. Como a gente pode observar, o rio aqui nesse ponto ele duplicou de tamanho. Onde estão essas rochas aparentes era a margem do rio. Logo depois vinha a rua e à nossa esquerda aqui existiam casas que foram seriamente danificadas pela enchente. Nós tivemos que terminar de demolir para garantir a segurança das pessoas. E a exemplo do centro da cidade, esse bairro também não teve vítimas fatais em função do alerta emitido com antecedência. Eu pessoalmente passei a repensar alguns conceitos, né? Quando a gente vê as pessoas perdendo a residência, algumas pessoas te encontram na rua, naquele momento que falam, saí de casa com a roupa do corpo, é a única coisa que eu tenho. Então depois você para pensar e passa a ter uma visão mais simples da vida, ok? Tá. Eu fiz essa interdição hoje. A Faculdade de Engenharia Civil, ela não te prepara para esse tipo de evento. Hoje existem cursos específicos em defesa civil a nível de 3º grau. Mas ela te ajuda exatamente em alguns momentos, quando você tem que avaliar uma encosta, quando você tem que avaliar a estrutura de um prédio que foi danificada, aí sim ela é plena. Eu amo meu trabalho porque engenharia civil foi a profissão que eu escolhi. E aprendi a usar meus conhecimentos em engenharia civil dentro da defesa civil. E é gratificante você ver que você responde a um desastre, ele não tem vítimas fatais, então você tem a certeza de que você fez o que tinha que fazer, que fez o certo. Mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Situações como essa muitas vezes podem ser evitadas. Em alguns casos, é possível detectar sinais de que uma construção está em risco. Segundo a Defesa Civil, o alerta pode estar na rachadura de uma casa, em postes e árvores inclinados ou até mesmo na depressão de um terreno. Em casos assim, o melhor a fazer é procurar a Defesa Civil. O número é 199 e vale para todo o Brasil. Se você quiser outras informações sobre isso, sobre tudo que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. Até a semana que vem. Tchau!